Todo mundo viu as mudanças acontecendo nesses últimos tempos. Custo por lead subiu, o CPA ficou imprevisível, as métricas começaram a se comportar como se tivessem sido sendo manipuladas. E de fato, estão. As plataformas que antes eram amigas dos pequenos gestores de tráfego, hoje em dia já não começaram a agir dessa mesma forma. Já tem algo diferente aí que está acontecendo. O algoritmo já não é mais o mesmo, tudo está mudando. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso está mudando e te falar que sim, o jogo é diferente, ele foi redesenhado. E se você não se habituar com esse novo jogo, você vai ficar para trás e vai ser simplesmente um gestor de tráfego comum no mercado. Em 2025, o tráfego pago se tornou um campo minado, controlado por inteligências artificiais que não estão ali mais para te ajudar. Parecia teoria da conspiração, talvez, mas para quem está dentro do jogo sabe que os anúncios começaram a ser enterrados sem motivo. Segmentação que antes funcionava simplesmente pararam de entregar, hoje em dia não entregam mais. Ninguém da central de ajuda vai te ajudar com isso. Você pode segmentar de diversas formas que ela não tem mais a mesma performance do que há 3, 4 anos atrás, e isso é fato, você já sabe, você está testando, você entende que isso está acontecendo. Mas por quê? Por que essa nova regra não é mais o lance alto, é o anunciante mais alinhado e o anunciante mais entretido com o que está acontecendo internamente? Por que será? Já se fizeram essa pergunta? Eu vou te contar uma breve história aqui do Marcos, e aí você vai conseguir entender em que mundo que a gente está vivendo hoje e como que você deve entender como que funciona o mecanismo dos anúncios, em vez de ser um gestor de tráfego. Vou te contar uma história. Marcos era um gestor de tráfego sênior, ele sabia tudo. Copywriter, CRO, funil criativo, análise de dados, criação de estratégia e etc. Era o tipo de profissional que você chamaria de máquina de performance. O cara que sabe tudo, a agência, tem tudo para te entregar e tem tudo para entregar para o cliente. Mas em 2020, 2021, os clientes do Marcos estavam voando. O ROAS super alto, 4 vezes, 5 vezes o ROAS, 10x o ROAS, fácil. Mas nessa virada de semestre de 2024 para 2025, o jogo mudou. As coisas não estão mais como era antes. Algo de fato começou a mudar. E aí? O que você acha que pode ser? De um mês para o outro, as campanhas de Marcos simplesmente começaram a perder tração. O CPM dobrou, o ROI abaixaram, o CPA lá em cima. As taxas de conversões despencaram. Os criativos pareciam invisíveis, mesmo com testes AB não aparecia, não funcionava. E o pior, enquanto Marcos afundavam, concorrentes com campanhas genéricas começaram a ter muito resultado. Mas o que os caras estavam fazendo e que o Marcos não estava e não estava dando resultado? Pense comigo, será que Marcos não entendeu esse jogo? Ou será que os concorrentes de fato começaram a jogar um novo jogo redesenhado? Algo estranho estava acontecendo. Marcos tinha que descobrir de fato o que estava acontecendo. Por trás de uma linda plataforma organizada, cheia de dados, existem alguns fatores escondidos que pode ser que aqui dentro do digital ninguém te falou ainda, e eu, café pequeno, vou te falar porque eu comecei a entender e comecei a desmistificar o que de fato estava acontecendo. Não é mais sobre boas práticas, é sobre dados, sobre algoritmo. Você tem que entender como que o algoritmo está trabalhando em 2025. Empresas gigantescas alimentam esses algoritmos o tempo inteiro. Informações, dados, tendências globais, dados sensíveis que você não vai ver em relatório nenhum. E se você não entender isso, as suas campanhas vão ficar de lado e vão ser tratadas como campanhas secundárias que não vão fazer efeito nenhum. Você de fato precisa entender como que o jogo está funcionando. Marcos descobriu isso mais tarde e perdeu quase todos os seus clientes. Preste bem atenção na história de Marcos e lá no final do vídeo você vai entender o que de fato você precisa mudar para ter mais resultados com suas campanhas. Em reuniões fechadas com grandes players que já têm acesso ao que chamam de predição avançada, o sistema de inteligência artificial sugere mudanças automáticas, funis de criativos ou até mesmo no ticket médio para maximizar os gastos dos anunciantes. E o lucro? Plataforma. Tudo é baseado em lucro para a plataforma. Isso é um dos primeiros passos que você precisa entender. Quem participa desse acordo tem vantagens invisíveis, melhores leilão, maiores alcances, menos rejeição. Seus anúncios tendem a performar muito mais alto, mas desde que você entenda que o lucro é para a plataforma. Quem não participa, o que acontece? Vai jogar o jogo comum. Não vai ter resultado, vai ser simplesmente um mero gestor de tráfego com o seu negócio ali sem resultados. Marcos quase desistiu, mas
antes disso, ele decidiu entender o sistema a fundo. Estudou engenharia de dados, contratou especialista de machine learning e começou a criar campanhas que conversassem diretamente com o algoritmo da plataforma. Tá, Pablo, mas isso aí não existe. Para que eu vou fazer isso? Isso é o que o Marcos fez. Você vai entender 2 pontos, até mesmo 3 pontos que vão fazer o seu jogo virar. O resultado? Marcos recuperou seu faturamento e descobriu que o tráfego pago em 2025 não é sobre mídia, mas sim sobre algoritmo. Como que o algoritmo se comporta, o que ele lê, como que ele trabalha e quais que é as formas de melhorar isso. E aqui, nesse vídeo, eu vou te entregar 3 soluções e aprendizado com isso. Primeira solução, depois de você entender todo esse contexto, é que o tráfego pago não é mais só apertar botão. Você tem que entender o que o seu cliente quer ouvir. O algoritmo, ele vai ler os seus dados. O algoritmo, ele vai te entender. E eu te pergunto, você faz isso? Milhares e milhares de gestores de tráfego, assim como eu, há 2, 3 anos atrás, simplesmente bolava uma estratégia comum e subia as campanhas e tinha resultado. Hoje em dia, não. Existe uma gama gigantesca de gestores de tráfego. Você balança uma árvore e cai uns 3, 4. Só que quem sabe jogar o jogo do algoritmo é que vai sair na frente. Pablo, como que o algoritmo funciona? O que de fato faz com que eu tenha resultado nesse novo jogo? A grande sacada é o que você vai fazer o algoritmo ler. Caramba, como assim? Como que eu vou fazer o algoritmo ler? Sim, é o criativo. Esse é o grande jogo. Você pega a diferença de um criativo comum, onde só tem alguns dados que não te entregam nada, é simplesmente uma foto de um prédio vendo esse prédio. E você pega um criativo em vídeo, que é o algoritmo que mais está entregando hoje, que mais entrega informações para o Facebook, mais alimenta os dados do Facebook, é o que vai fazer você ter resultados. Quanto mais específico for o seu criativo, quanto mais informações tiverem no seu criativo, mais você vai ter resultado. Ah, Pablo, imagem não funciona? Não é que imagem não funciona. É que hoje o Facebook, ele é com base, sempre foi, só que é mais fortemente hoje em dados. Ele precisa ler esses dados. Se você não fazer o Facebook ler esses dados, você não vai ter resultado. Vai ser um simples mero mortal subindo campanha desesperado de carrossel, foto, vídeo qualquer e não vai performar. Você tem que pensar além de um gestor de tráfego. Você tem que ser um analista de informações. Talvez esse nome se encaixe perfeitamente. Você tem que ter uma visão macro de fora e entender o que o seu cliente precisa ver e como que funciona a máquina. A máquina, ela não é mais tocada a lenha. Como assim não é mais tocada a lenha? Não é só botar lenha lá que eu vou ter minhas madeiras cortadinhas e eu posso vender? Não. Você tem que olhar além dessa máquina. Como a lenha chegou até essa máquina e como ela vai chegar até o cliente final. As pessoas falam, sou o gestor de tráfego. Ah, eu faço tráfego. Aí chega lá, sobe uma campanha de tráfego, conversa para mensagem, putz, sou gestor. Não, gestor de tráfego, pode ser que essa palavra esteja muito saturada, mas se considere um analista de dados. Se você começar a olhar fora da caixa e entender o mecanismo, entender que o jogo hoje é algoritmo, a gente não tá falando mais de tráfego pago, a gente tá falando de uma guerra de algoritmo. Quem entender melhor o algoritmo com essa inteligência artificial e quem souber conversar melhor com ela, vai ter muito mais resultado no tráfego pago do que um simplesmente comum. Olha o Marcos. O Marcos era um subidor de campanha. Subia qualquer campanha, botava qualquer criativo, tava funcionando, rodava. E realmente, 2020, 2021, 2022 era assim. 2019 era assim. Você pagava um CPM R$3, R$4. CPC centavos. Hoje em dia você vai ver um CPM 20, R$30. CPC 1,20, CPC R$2. E você rodava. E funcionava e tinha resultado. Mas hoje em dia mudou. Ah, os meus clientes reclamam de lead desqualificado. É lógico. Você não tá conversando, você não tá dando informações precisas pro Facebook entregar. Tem contas de anúncios que já não usam mais direcionamento detalhado. Por quê? Porque o jogo é no criativo. Na verdade, sempre foi no criativo. Só que antes disso, ninguém percebia. Por que ninguém percebia? Direcionamento detalhado. Então assim, gente, pra quem ficou até o final do vídeo, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O jogo de 2025 é algoritmo. Se você souber conversar com o Facebook, fazer ele entender o que é o teu produto, para quem tu quer entregar, para quem tu quer vender, você vai ter resultados no tráfego pago. Você vai ter resultado e faça o teste. Pegue um criativo de uma imobiliária X. Pegue o mesmo criativo, só que façam 2 modelos diferentes. Um modelo só com uma informação X e outro modelo com várias informações. Quantos banheiros, quantos que você pode financiar, qual que é o valor do apartamento, quantos metros quadrados. Faça esse teste e rode. Pode botar aberto, só segmente por idade. E aí você vai ver qual que é o que mais tem resultado. Pablo, como que eu vou saber qual que mais tem resultado? Sim,
simples. No anúncio, você segmente a frase para um anúncio X e segmente a frase para um anúncio Y. Se aquele do anúncio Y tiver um lead melhor, você sabe que é aquele anúncio que tá mais performando. Gente, joguem esse jogo. A guerra é de algoritmo. A plataforma sempre vai tirar mais para ela. Então, se você não souber jogar o jogo, você vai queimar dinheiro, você vai perder dinheiro e não vai ter resultado. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a você a desmistificar esse real motivo por que teus leads não estão qualificados e por que tu não tá tendo resultado dos seus clientes. E eu tenho certeza que você ajustando isso, você vai ter resultado. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, gente, deixa aquele like, se inscreva no canal. Espero trazer mais vídeos, conteúdos desse. E eu sei que eu sou café pequeno ainda, mas essa informação vale ouro. Não encontrei nada no YouTube falando sobre isso e eu quero acordar vocês. Acordem, o jogo é algoritmo. Você não é um gestor de tráfego, você é um analista de dados. Seja diferente. Pense fora da caixa. Entenda como que o mecanismo funciona. Como que o mecanismo funciona. Não aperte mais botões. Seja um analista. Você vai ter resultado. Até o próximo vídeo.